entrevistando ex-parlamentares, lógico, isso dentro do sigilo necessário, onde eles explicam como é que eles compram a eleição, como compra mandato, usando emenda parlamentar e tudo mais. E o Marlon é um grande colaborador, e tanto é verdade que a gente não demoniza o processo eleitoral, que Marlon hoje é candidato a governador do estado do Tocantins, que é o estado de nascimento dele. Então, ele está lá tentando a sorte dele, está, obviamente, afastado do MCCE, mas é candidato lá e nós desejamos para ele muito boa sorte lá, e, de repente, ele vai conseguir colocar em prática tudo aquilo que ele viveu a vida toda. Com relação ao Tribunal de Contas, Maurício, você tem toda a razão. O que está acontecendo hoje é exatamente ao contrário. Estão desaparelhando o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral da União, que chegou a ter status de ministério, porque a Controladoria Geral da União ela tinha que ter status de ministério para ela poder cobrar dos outros ministérios, né? Ela foi rebaixada e hoje ela está subordinada ao Ministério da Justiça, ou seja, ela responde ao Ministério da Justiça e está num grau inferior dos demais ministérios. Então, os mecanismos que você tem de fiscalização, de controle e de prevenção, porque mais importante do que processar e alcançar aqueles que praticaram corrupção é você fazer a prevenção para evitar que ela aconteça, né? Porque depois, para recuperar o dinheiro, a gente vê a dificuldade que é para que esse dinheiro retorne para os cofres públicos, né? Então, o que está acontecendo é exatamente ao contrário. É enfraquecer as entidades de fiscalização, e não precisa ir no Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem um conselheiro afastado por corrupção, que está há 3 anos afastado, e ele mantém o gabinete e os funcionários do seu gabinete. Tá? Então, não precisamos ir tão longe. O Rio de Janeiro, com exceção de um conselheiro do Tribunal de Contas, todos os demais foram presos, né? Então, esse é o cenário que a gente se encontra. Esse é o cenário que a gente se encontra em relação aos tribunais de contas, sem contar que todas as indicações nos tribunais, TCU ou tribunais estaduais, são, obviamente, nomeações políticas, ex-deputados, quer dizer, é uma barganha. O Espírito Santo agora está vivendo um processo horrível, porque o governador, que tem um baixo índice de aceitação, desistiu de ser candidato à reeleição e está fazendo rapidamente a nomeação de um conselheiro que estava faltando. Conseguiram que um conselheiro renunciasse para que ele nomeasse um outro, então ele está nomeando 2 conselheiros a toque de caixa. Tentaram fazer isso no recesso agora do mês de julho, exatamente para ter a garantia de que você vai ter lá conselheiros que vão ser favoráveis ao governador, para evitar que ele tenha reprovação de contas, fique inelegível, tenha condenações. Então, é esse o processo que nós estamos vivendo, e por isso também a gente faz um acompanhamento muito próximo aos tribunais de contas, exatamente condenando, discutindo, debatendo e tentando encontrar caminhos para melhorar esses processos, que são processos importantes. Os tribunais de contas são órgãos auxiliares das casas legislativas, né? Então, eles têm um papel importante na fiscalização. Deveriam ser técnicos, pessoas que efetivamente têm o conhecimento, mas não é desse jeito que está acontecendo. Então, concordo, e é um ponto que a gente tem trabalhado muito. A gente tem no MCCE várias organizações Unafisco, a NTC, são as organizações dos funcionários que trabalham nos tribunais de contas, com quem a gente também tem aí uma parceria boa e discutir esses assuntos. A outra questão que você falou é a respeito dos partidos. Eu concordo em parte. Efetivamente, a gente tem bastante partidos, mais de 30 partidos oficiais, mas no Congresso, na verdade, você tem 25 partidos que têm representação. Poderia ser um número grande. Isso, efetivamente, não me preocupa. A quantidade de partidos não me preocupa. Agora, com a cláusula de barreira, provavelmente nós vamos ter alguma alteração nesse processo, nós vamos ter menos partidos com representação, vai diminuir. Então, a cláusula de barreira pode ser uma forma... Pode?
Só fazendo um adendo, sabe o que me preocupa? O Partido das Mulheres Brasileiras só tem homem. Ok, então, o que eu digo que não me preocupa é o seguinte, por exemplo, o Partido das Mulheres Brasileiras não tem representação no Congresso. O que acontece é que é assim, uma coisa é o partido, você montar o partido e fazer o partido funcionar. Outra coisa é você ter representação, você eleger pessoas. Então pode ter quantos partidos quiser, né? Até a democracia exige isso. Na questão de associação, por exemplo, a Constituição fala que todo mundo pode se associar da forma que quiser. O que você tem que ter são normas e mecanismos de evitar que esses partidos recebam, por exemplo, fundo partidário, tenham direito ao programa de rádio e de televisão, né? E, por isso, aí você entra na questão da representação. Se ele elegeu e se ele cumpriu aquele coeficiente, ele vai ter direito a determinados números. Ele pode participar das comissões da casa, ele pode ter tempo na televisão e pode receber fundo partidário. Não tem sentido você ter percentual onde todos os partidos recebem igual, uma parte, e o resto é dividido de acordo com a representação. Então, você tem que ter mecanismos para evitar que esses partidos tenham acesso a esses fundos públicos, dinheiro público, sem ter representação, e aí acaba virando um negócio mesmo. Tem donos de partidos, né, que ficam na presidência 20 anos aí, sem que a gente consiga ter, efetivamente, partidos verdadeiros. E só para exemplificar, nós estamos numa ação direta de inconstitucionalidade também no Supremo, porque os partidos eles constituem uma comissão provisória. Pode ver que aqui em Piracicaba, de todos os partidos que existem, 95% são comissões provisórias, e quem decide quem fica como presidente é o presidente estadual ou nacional. E que, se aquele presidente não fizer aquilo que a direção nacional está mandando, retira a comissão provisória no dia seguinte, e aí, sem direito, ele pode ter trabalhado 4 anos, isso aconteceu, cliente meu, que trabalhou 4 anos para preparar uma campanha para prefeito, quando chegou na véspera da eleição, o nacional chegou, não, aí nós vamos fazer um acordo, o partido tem que apoiar candidato tal. Não, mas nós temos candidato. Então, canetada, destitui a comissão e nomeia uma outra, né? Então, nós estamos também questionando isso no Supremo, para que os partidos tenham os diretórios eleitos e com mandato, para que tenha democracia e que os partidos possam também funcionar. Sem falar na lei de acesso à informação, a transparência, e que o partido tem efetivamente, como recebe dinheiro público, tem que prestar contas, todo mundo pode ter o acesso. Que isso foi uma coisa que ficou afastado durante muito tempo e as pessoas não davam muita importância. Nós estamos trabalhando nisso, chegou ao cúmulo, agora recente, o TSE aprovar conta de partido, porque se depois de 5 anos a Justiça Eleitoral não julgar a conta do partido, ela é considerada aprovada. E isso aconteceu no TSE. Tá? Então, nós estamos apertando isso, a questão da transparência, o compliance e a responsabilidade dos dirigentes partidários, que devem ser dirigentes responsáveis solidários, por desvio, por qualquer problema, eles têm que responder também. Então, essa é uma questão que a gente está trabalhando. Então, formação de partido, eu entendo que poderia ser livre e ter mecanismos para que esses partidos funcionem, seria a forma, então, de a gente evitar que eles pudessem usar dinheiro público e transformar isso num negócio. E, por fim, que é o ponto da presunção da inocência, que é a questão da lei da ficha limpa. O que acontece? A lei da ficha limpa, ela não traz sanção de pena, ela não condena ninguém. O que ela traz, e esse é o conceito diferente, no direito penal, você só é considerado culpado após o trânsito em julgado do seu processo, né? O que se está discutindo agora é se você pode começar a cumprir pena já com a condenação do 2º grau, ou se você tem que esperar o trânsito em julgado. O entendimento do Supremo hoje é que você já começa a cumprir pena a partir da condenação em 2º grau. Já não precisa esperar o trânsito em julgado, né? Com relação à inelegibilidade, ela não é uma pena, ela é um afastamento por prevenção da sociedade. Então, o candidato está condenado em 2ª instância por improbidade administrativa. Desviou dinheiro de recursos públicos
em benefício pessoal. Ele foi condenado em primeira instância, essa decisão foi mantida no grau colegiado. Ele está afastado do processo eleitoral por precaução. Não seria justo que um candidato nesta situação ganhasse a eleição e voltasse novamente a gerir os recursos públicos, tendo essa pendência. E aí, nós invertemos o polo. Antes, ele precisava ter a condenação para ele poder ser afastado. Hoje não. Hoje ele é afastado em grau colegiado e ele é quem tem que fazer o processo dele ter a celeridade, e isso está na própria lei, e é uma coisa que se discute hoje, que ele pode conseguir na justiça, se ele teve uma condenação que ele considerar que está incorreta, que tem algum erro grosseiro, ou tem alguma injustiça grave, ele pode, nos tribunais superiores, conseguir uma liminar, é isso que se discute agora, que está aí na pauta. Isso foi aprovado num consenso com os parlamentares, porque eles diziam, em primeiro grau não pode ser, porque pode ter um juiz daquela cidade que está perseguindo politicamente alguém. Ele vai condenar e a pessoa vai ser prejudicada. Tá bom, então foi para o grau colegiado, porque é num tribunal que se considera mais isento e colegiado, né? Se ele conseguir suspender no STJ ou no Supremo o efeito da condenação, ele pode participar do processo eleitoral. Então, é um benefício que ele tem. Mas esse benefício traz uma consequência. A hora que ele fizer isso, ele aciona um gatilho, que é um gatilho da celeridade. O processo dele passa a ser um processo que tem que tramitar em urgência, e aí ele pode ter uma condenação, em última instância, muito rápido. Porque antes, os advogados, nossos colegas, né, habilidosos, vão manejar todos os recursos e prolongar isso o máximo de tempo que puder. Agora não, agora ele tem que acelerar. Então, se eu tenho certeza que eu sou inocente, eu vou entrar com uma ação cautelar, pedir uma liminar para eu ser candidato. E o meu processo vai tramitar com uma urgência e eu vou ter a solução em última instância, rapidamente, e vou poder participar do processo eleitoral. Quanto tempo demora? É relativo, porque não dá para presumir esse tempo. Mas você pode hoje, com 5 anos, já ter a decisão dessa situação. Você abrevia esse processo. Então, para ficar bem claro, não é uma pena, portanto, ele não entra na mesma condição dos processos penais. Ele não está sendo condenado. Ele está sendo afastado por prevenção, e aí, se ele tiver interesse, ele faz o processo correr rápido, resolve o assunto e ele pode continuar sendo candidato. Lembrando aquilo que eu falei, o fato de você ser afastado, que é uma inelegibilidade, ela é semelhante à mulher do prefeito, o irmão, o parente consanguíneo que não pode ser candidato, que não cometeu nenhum crime. Ele não está sendo penalizado, ele não está sendo punido. Ele é afastado por uma presunção, uma prevenção da sociedade. Por que ele não pode ser candidato? Porque ele, obviamente, terá um benefício que os outros não terão. Né? Então, essa é a questão da presunção da inocência. É um assunto polêmico, por óbvio, mas o Supremo já entendeu que é constitucional, e aí a discussão é na Corte Suprema dos temas constitucionais. Tá? E, por último, a pergunta da Juliana, e aí você vê como a sociedade pensa diferente. Né? O que nós mais ouvimos é exatamente isso. Mas 8 anos é muito pouco, e não precisa ser segundo grau, tinha que ser em primeiro grau. Roubou, tem uma condenação, tem que ser afastado. Lógico que o nosso mecanismo de direito, que permite o amplo direito de defesa, o contraditório, ele permite toda essa situação, e obviamente tem que ser desse jeito para se evitar injustiças. Por que foi 8 anos? Pensando que um deputado, vereador, ele tem mandato de 4 anos, né? O senador, 8 anos. Então, qual é o mandato máximo? São 8 anos, que é o mandato de senador. Se ele for condenado, como eu disse, se for um deputado que teve o mandato cassado, e esse era um outro problema que tinha também, o parlamentar que renunciasse porque tinha alguma denúncia de corrupção, ele podia ser candidato na próxima eleição. Com a lei da ficha limpa, ele também não pode. Ele fica inelegível por 8 anos, mais o tempo que faltava. Então, se for um senador e for cassado no primeiro ano, ele vai ficar 8 mais 7. Né? Então, esse tempo é um tempo também que não é taxativo. Anteriormente, como é que funcionava?
quando você tinha uma condenação, normalmente você era condenado e a sua inelegibilidade era de 3 a 5 anos. 90% era de 3 anos. Então ele ficava afastado só por 3 anos. Conseguimos que fosse 8 e que acaba sendo 8 e mais alguma coisa, né? É sempre mais de 8 anos. Então, no Brasil não existe pena perpétua, ninguém pode ser condenado para sempre. Então, o que nós entendemos é que esse é um tempo razoável, vai fazer o político pensar muito bem sobre as ações que ele tem, e ele tem uma outra oportunidade, né? A gente tem que acreditar no ser humano e acreditar que as pessoas possam, e também permitir que as pessoas tenham oportunidade. Agora, mais importante, Juliana, mais importante do que a lei da ficha limpa é a conscientização do eleitor. Por quê? Se eu vou votar num cara que tem 10 condenações em primeira instância, ele não tem nenhuma condenação em segunda instância, tá? Portanto, ele pode participar da eleição. E eu vou votar nesse candidato que tem 10 condenações por improbidade, por desvio de dinheiro. Será que eu preciso esperar que ele seja condenado em segunda instância para afastá-lo? Então, mas vou te dizer que uma das críticas à lei da ficha limpa é que isso traz uma tutela do Estado sobre a condição do eleitor escolher o seu candidato, que ele tem condição de escolher o seu representante, o que na prática efetivamente não é o que acontece, né? E é isso que você está dizendo. O cidadão, ele não tem... Ok. O cidadão, muitas vezes, ele não tem condições de analisar, fazer toda essa pesquisa, e aí tem dificuldade. Por isso é uma prevenção da sociedade. Por isso que a gente tem uma forma de fazer uma triagem que, aliás, os próprios partidos deveriam fazer, né? Se eu tenho uma pessoa que tem condenação, eu não vou nem filiar no meu partido. Não, é o contrário. O partido vai em busca do candidato que tem voto. Não importa o passado dele. Eu preciso de voto para que o partido tenha coeficiente eleitoral, para ter fundo partidário e para ter horário no tempo de rádio e de televisão. O partido não está preocupado com a ética, com a moral. Então, a lei tem... E também tem uma questão que a lei precisa ser aprovada no Congresso, né? Então, nós temos que ter alguma coisa onde a gente consiga avançar e poder aprovar uma lei que possa ser, com certeza, antes da lei da ficha limpa, as pessoas não pensavam sobre a vida pregressa do candidato. Era a famosa rouba mais faz. Ah, não tem problema, rouba mais faz, né? Que é a frase grafada para Adhemar de Barros, né? A história antiga, rouba mais faz. Então, com a lei da ficha limpa, isso trouxe uma reflexão para as pessoas pensarem. Eu tenho que pensar no candidato que eu estou elegendo, o que ele fez, qual é quais são as capacitações que ele tem e como é que foi a vida dele, né? Nós temos, por exemplo, na Grande São Paulo, numa das cidades, um prefeito que é ligado ao crime organizado. E está ali, essa discussão toda, e foi eleito. Ele não tem condenação, então ele pode ser candidato. Mas já está mais do que claro, todo mundo sabe que ele tem ligação com o crime organizado. Hoje, por exemplo, ele está foragido, está, acho que no Paraguai, todo mundo atrás dele, e foi eleito prefeito, né? Então, realmente é difícil, pois não. Mas projetos, assim, não tem nada de mais punição? Porque tem a lei de responsabilidade fiscal, tem a lei da ficha limpa, mas na prática, às vezes, o agente político pensa, 8 anos, passa rápido, eu tenho dinheiro suficiente para ficar aí esses 8 anos, depois eu volto. Então, assim, é uma coisa muito fraca. Eu acho que nem tem punição, é por isso que eles dão risada e acabam, por isso que todos fazem. Eu acho que, na prática, os 8 anos no sentido de ser... Claro, há de eterno, não pode, né? Mas, assim, alguma coisa mais severa, não tem nenhum projeto, nenhum debate, nenhuma discussão nesse sentido? Ou... Tem sim. Ah, tem? Tá. Tem debate, tem projetos, tem a discussão. A gente vai aprimorando, né? A gente tem os caminhos para percorrer. A gente não vai conseguir. E só isso também, só isso não vai resolver. Suponha que seja, que ele não volte mais. Você acha que isso resolve? Sabe como é que eles fazem? Nós temos que pensar que o povo é criativo. Quando você pensa que um candidato não vai poder participar, o que ele faz? Vai a mulher, vai o filho, vai o irmão, né? Então, só isso não vai resolver. A gente não tem solução mágica. A gente tem que
fazer com que o povo seja consciente, pense exatamente como é que você vai escolher o seu representante. Nesse congresso, eu tinha comentado até sobre o Chico Itaquer e o novo projeto, ele tem um projeto sobre um novo congresso, exatamente, se vocês entrarem na internet, um novo congresso, se vocês pesquisarem lá, vocês vão ver, tem um site, tem um debate sobre isso, e diz assim, um novo congresso é possível, é necessário e será pelo voto, que é pensar da importância que tem você eleger um deputado, né? E como é que você tem que fazer essa escolha. A gente está pensando o seguinte, com o sistema hoje, com o dinheiro público na campanha de 45 dias, toda essa situação, 90% dos deputados são candidatos à reeleição e a grande maioria tem muita probabilidade de voltar, que é péssimo, né? Então, o que acontece? Quando você já tem uma renovação, normalmente acontece uma renovação no parlamento. Só que quando renova, não é que renova que vem uma pessoa nova, não, é que aquele deputado deixou de ser deputado e vem o filho dele, vem a mulher, vem alguém do seu grupo político, o que, na verdade, não está renovando absolutamente nada. É o mesmo grupo político, só que com uma roupagem diferente, né? Então, não adianta que a gente pensar que a gente vai conseguir, por mecanismos de lei, resolver todos os problemas. A gente tem que mudar a cultura, né? A cultura da tolerância, rouba mais faz, não tem problema, ou da lei de Gerson, vamos levar vantagem em todo mundo, né? Todo mundo querendo levar vantagem. Então, é um processo muito mais complexo, muito mais difícil, mas que, de todo modo, a gente vai buscando aprimorar, né? A gente vai procurando melhorar o processo para ter uma condição melhor, mais efetividade, e acho que tudo isso tem refletido, né? Eu também discordo de que eu vou ficar 8 anos fora. O parlamentar ficar fora do mandato é a pior coisa para ele, né? Isso é morte. E a gente está vendo aí situações que não preciso nem comentar, né? Não precisa entrar nos detalhes de gente que não vai poder ser candidato porque está barrado pela lei da ficha limpa, né? Então, mas pela população, se fosse, né, muitos votariam. Então, esse que eu falo, que nem o doutor mencionou da qualificação, né? Eu também sou advogada, eu também gosto de estudar bastante leis. A Constituição ela é bem complexa, a gente sabe, mas que nem a questão da qualificação dos deputados, dos senadores. Muitos não têm faculdade, não que isso seja, né, alguma coisa assim, mas no sentido da qualificação, é tão difícil um processo legislativo, fazer uma lei. É tanta lei inconstitucional que nós temos, tanto municipais, como estaduais, como federais. É uma bagunça. É uma bagunça. E quanto à qualificação, tem algum debate, alguma proposta de qualificação deles? Eu vou dizer um outro site também que vocês podem consultar, que é bem interessante, que é reformapolitica.org.br. É uma plataforma dos movimentos sociais pela reforma política. Todos esses temas estão lá abordados, estão num projeto de reforma política que é muito mais amplo. É que você levar esses temas para o Congresso, você conseguir avançar e conseguir aprovar, é muito difícil. Então, mas isso tem debate, tem conteúdo, tem discussão sobre todos esses temas. Nós vamos fazer mais uma rodada, depois aqui já tem aqui 2 pessoas. Primeiras mulheres. Isso, então nós temos já 4 aqui, vamos fazer os 4, então. Eu ia perguntar a resposta da primeira pergunta. Então assim, nós já temos 4 inscritos, então. Só o doutor Luciano vai responder, então é a Nancy. Os 2, quem mais pediu? Os 4 aqui. Então, a próxima, os 4, depois precisa. Tendo tempo, viu, Juliana? Aí você volta com sua questão, tá? Deixa eu só responder, então, História. Com relação a como é que isso funciona, né? Na prática. Uma coisa que a gente sempre diz é o seguinte, a lei da compra de votos, por exemplo, ela é tão interessante que, muitas vezes, esse trabalho é muito facilitado, porque um fiscaliza o outro, né? Na disputa eleitoral, a maioria dos processos é de um candidato contra o outro, porque ela propiciou uma ferramenta em que o adversário vê o cara comprando voto, eu vou derrubar ele para ele... Então, você tem todas essas nuances, mas na prática você tem que coletar essas informações, as provas, e a justiça eleitoral é muito clara, você tem que ter provas robustas,
como essa que eu exemplifiquei, né, do assessor do deputado que vai lá e entrega o certificado, entrega santinho e pede para votar no candidato. Então, você tem que gravar, você tem que buscar alguma prova para que o Ministério Público possa fazer essa representação. E aí o caminho é o Ministério Público. Então, aqui é buscar o promotor eleitoral, levar as provas, apresentar para ele, e o que a gente faz? A gente acompanha o processo, né? Quando o processo vai para o TRE em São Paulo, a gente vai na sessão, acompanha o julgamento do processo, os juízes já nos conhecem, já sabem, quando nós estamos lá, eles já sabem que a gente tem interesse no processo. A gente faz todo esse acompanhamento exatamente para que a lei possa ser efetivamente aplicada. Então, na prática, é isso, é receber as denúncias. Então, o advogado, o operador do direito, ele é sempre bom, porque você precisa instrumentalizar aquela denúncia. Eu já tive, isso logo no começo da lei, eu lembro que eu tive uma vez no Ministério Público e fui levar uma denúncia. O promotor olhou para mim e falou assim: essa denúncia aí nós já analisamos e não tem nada, já está arquivada. Eu falei assim: mas o senhor poderia pelo menos ler a petição? Por quê? Nós tínhamos feito uma petição e elencado todas as provas. Aí ele leu: ah, bom. Quer dizer, a gente tem que contar também com a boa vontade do promotor, que às vezes está lá de problema até aqui, né? E no próprio processo eleitoral, eles acabam dando mais importância às denúncias de propaganda irregular, né, que são aquelas coisas corriqueiras do dia a dia, que tem um tamanho enorme. E eu brinco sempre, eles deixam passar o elefante e se preocupam com o grão de areia, né? Porque os crimes eleitorais, as coisas mais graves é que precisavam ser cuidadas. Aí ele olhou, aí ele foi tomar o depoimento. Então, às vezes, a gente tem até essa dificuldade com o próprio Ministério Público. Então, o advogado sempre ajuda. Por isso que a gente sempre orienta de que a OAB esteja participando com advogados, para que a gente possa preparar o material para mandar. Bom, quero agradecer pelo conhecimento e toda essa experiência que nos traz. Vou tentar ser bastante objetiva, mas pensando aqui no círculo vicioso, e que muitas vezes não está só na safra eleitoral, está na entre-safra, né? Está entre as eleições, acho que permanentemente. E quando nós vemos o sistema, e a gente tenta olhar com uma lupa, e acho que alguém levantou aqui, quer dizer, tem furto, roubo de celular, porque tem quem compra, né? Então, na verdade, tem essa corrente, tem o círculo aí fechado. E no dia a dia, a gente vê, por exemplo, emendas parlamentares, nem sempre com critério. Muitas vezes é extremamente voltada para, de certa forma, compra de votos. Você vai para uma cidade e não pergunta o que o parlamentar fez, pergunta se teve emenda para alguma coisa. Depois, no dia a dia, até que ponto muitos instrumentos que nós temos, dependendo da maneira que é utilizado, também não configura a compra de votos, como nome de rua, homenagens, também essa questão de um deputado eleito deputado, ele vira secretário, aí ele volta outra vez deputado para poder barganhar os votos dele como deputado para virar novamente secretário. Quer dizer, ele não quer ser deputado, ele não quer ser representante, e o sistema permite tudo isso. Então, eu acho que resumindo, mas poderia a gente levantar muitas outras coisas nesse sentido, que a gente vê aí no dia a dia, mas eu não estou dizendo que eu concorde com isso não, mas eu gostaria muito de ouvir o que o senhor pensa, por exemplo, a obrigatoriedade do voto. Até vai contra o que a gente está fazendo aqui, uma escola do Legislativo é para inserir mais pessoas, é para desenvolver a questão da cidadania. Mas até que ponto, né? Só que aí também setoriza a questão da caixa d'água e assim vai. E um outro ponto é a questão, a gente sabe que a Constituição Federal, e pensando em democracia, nós temos aí a questão dos partidos, né, para ter democracia. Mas até que ponto não seria necessário um período curto com possibilidade de candidaturas individuais, como teve em Portugal, para que a gente pudesse limpar um pouco o cenário, sabe, e voltar a ter, pelo menos, se não for ideologia, pelo menos ideário, né? 35 ideários, né, são os partidos que tem hoje, é um pouco assim fora do razoável, né? Obrigada. Quem é agora? Você tá falando. Meu nome é Antônio Carlos. Queria colocar uma questão para a discussão, não aqui, né, mas para a gente pensar.
Eu acho que é impossível a população escolher direito os candidatos. Devido ao tamanho do país, às características da nossa formação e tudo mais, a conscientização e tudo mais. E o único meio que ela tem para conhecer, pelo menos a face dos caras, é a televisão, certo? Só que a televisão não está a serviço do povo e nem não fazem nada. Esse tempo de eleição era para ser um momento de o Brasil enxergar a sua própria face. Era o tempo deles pararem com tudo e se preocuparem com a nossa realidade, não é? Mas parece um favor, são migalhas, e quando fazem algum debate é para ganhar pontos no Ibope. Então não sei como poderia fazer para que... porque a internet, metade do brasileiro está fora, certo? A televisão não, chega em todas as casas. Mas apresenta como eu vou conhecer um presidente da República? Como uma pessoa que mora lá no fundo do Acre vai conhecer um presidente para votar? Um governador? Nem o prefeito dela ela conhece. O único meio é a comunicação. Agora, tem horário, tem tudo. Como é que pode um partido ter 10 minutos de televisão e outro ter segundos? Mas eles estão a serviço do povo ou a serviço de uma lei? Eles estão a serviço de um partido, de um sistema? Ou eu, como cidadão, tenho o direito de saber. Eu quero saber o que pensa aquele cara que tem 0 segundos na televisão. Eu quero saber o que ele pensa. Como eu vou fazer? Então é inconstitucional, é ilegal, é injusto isso. E eles ganham dinheiro a roda da televisão na costa da ignorância popular e não acontece nada nesse sentido de... É direito nosso, não é favor. Até porque está chegando uma geração nova aí que quer entrar na política pela porta da frente, não quer entrar pela corrupção. Está cheio de jovens se preparando, fazendo faculdade de políticas públicas, eles querem entrar limpo. Não tem nada que ampare essa juventude que está chegando aí. E eles vão mudar o país de qualquer jeito. Ou entrando, não entrando, eles vão mudar. Porque os valores que tem hoje, eles mesmos estão quebrando. Que é ter, possuir. Eles não querem mais isso. Não querem ver televisão, não querem ter carro, não querem ter casa, não querem ter dinheiro, querem ser felizes. E agora, como é que vai fazer? Então, todo esse sistema bolado para eleger gente vai cair por terra. Então, por que a gente não antecipa esse processo? Bom, parabenizar aí o doutor aí, pela essa fala aí, esse debate. Mas eu queria me expressar aqui de uma forma assim muito mais simples, como eu saio de casa e pego meu título. Se eu tenho condição, eu vou até a urna. Se eu não tenho condição, também vou a pé. E eu vou depositar minhas esperanças, minha cidadania em algum local, no voto. E dizer que, olhar para o status da pessoa com um número e lá depositar meu voto. Isso é um primeiro passo. Segundo passo, o que vai influenciar esse fake news, fake não sei o quê, nas redes sociais, que aí é tamanha. Eu acho que é a camada extensa do universo. É as redes sociais. Se não é por Facebook, é por WhatsApp. Se não é por WhatsApp, é por Instagram. Se é por Instagram, e assim vai. Tem 1000 mecanismos. E pode ser que tenha uma interferência, porque o certo candidato lá, ele vai dizer assim, olha, você votou, mas eu falei para você que tal coisa era para ser feito, mas ninguém tem acesso ao Instagram, mas eu mandei pelo Instagram e aí tudo bem. Você viu lá. Isso é uma cumplicidade, né? Pode ser. Quanto à compra de votos, aí eu vou falar do Nordeste. Lá no fim só vai lá a cavalo. Aí chega lá um tal de deputado, um candidato, e diz assim, olha, eu vou pegar um carro de boi e você fica com a boiada, mas leva 10. Não deu nome aos bois. Fica lá e leva 10, lá e volta. Isso é compra de voto? Isso é uma interrogação. Pode ser compra de votos?
Isto, e aí por último, eu queria dizer que quando chega a eleição, é aquela fase gramatical danada, que era pós, ficou antes, que era antes, ficou pós, hoje agora sabe que depois que o governo ficou enganchado, esqueceram do alfabeto da letra P, né? Porque o P já não existe mais no vocabulário. E assim vai. Inventaram outra gramática, mas o P sumiu. E aí ficou só o M. Por quê? O que significa letra? E o que dá a sentença? Porque, né, um é pós, outro é pré e assim vai. E tem o pronto agora é o pronto. E tem outros, né? Eu estava vendo isso aí, mas gostaria que o senhor me desse essa leitura para nós. Bem, nós queremos também agradecer a vinda do Dr. Luciano aqui. Eu sou ex-vereador, presidente da Mapira. A gente teve a ideia, que foi abraçada pelo Estorel, e felizmente encaminhada pela vereadora Nancy, que tem feito um ótimo trabalho aqui na Câmara de Vereadores, né? Foi a ideia de trazer essa discussão desse movimento de combate à corrupção eleitoral, que a gente gostaria até de ter um grupo aqui em Piracicaba participando disso. A gente quer até saber, tem alguém da OAB hoje aqui? Não, é uma pena. OAB. Foi convidado, mas não veio, né? A gente gostaria que tivesse, porque realmente é aquilo que o senhor falou, né? A gente teria um respaldo maior se eles abraçassem essa causa também, né? Mas vamos ver se a gente consegue depois. Em todo caso, eu tenho várias perguntas, algumas delas já posso eliminar porque já fizeram, né? Mas tem mais algumas. Existe algum trabalho eficiente, alguma petição correndo aí e tal, para mudar a maneira de eleger, de escolher esses representantes dos tribunais de contas, assim como, uma coisa que eu acho até mais grave, Supremo Tribunal Federal, é o tribunal mais alto da justiça. De vez em quando a gente tem vontade de falar que não é supremo, é ínfimo, pelo comportamento que tem. Tá? Não pode falar que senão de repente ele vai ser preso aí por desacato. Mas, brincadeira realmente o que tem ocorrido de vez em quando, né? Parece que é supremo só nos gastos, né? Nas mordomias, tudo mais. E nós temos os correspondentes nos estados. Do mesmo jeito que no Supremo, quem indica é o presidente da República, nos estados temos os governadores indicando também aqueles que podem depois julgá-lo. Muito estranho, né? Então isso precisa mudar. Isso é uma excrescência que nós temos, um absurdo. Como é que eu escolho quem pode me julgar? Ele vai ficar devendo favor para mim. É um absurdo. Então, precisa ver, porque temos que mudar isso. Se a gente não tem respaldo na justiça, no que vai ter? Dá um desespero na população quando vê uma coisa dessa. A gente vê muita gente falando que o Brasil não tem jeito. Nós temos que mudar. Então essa é uma coisa que precisava ver se a gente consegue lançar realmente alguma coisa grande, como foi feita pela lei da ficha limpa e tudo, para mudar mesmo, bem mudado isso aí. Outra coisa é questão de partidos. Além dos 35 partidos que nós temos hoje, né? Eu soube que tem mais 73 pedindo para serem criados. Mais 73 partidos, vão ter mais de 100. Então, isso não é de ouvir falar de boteco. É realmente em notícias aí que parece que são verídicas, né? Agora, a causa disso, eu acredito que uma das grandes causas é que partido é negociável. O presidente pode vender o partido para apoiar fulano de tal, com mais tempo, mais apoiadores, né? Então virou negócio. Então eu acho que mais do que a cláusula de barreira, era acabar com esse negócio. Negociação de partido é um absurdo.
E por que o presidente do partido pode negociar partido? Porque o presidente tem um poder, o presidente do partido, muito acima do que deveria ter. Até que tem partido hoje que não tem mais presidente. Tem no cartório, mas internamente o partido não tem. Tem 2 porta-vozes, que não tem o poder de um presidente, de negociar partido. É numa tentativa de que esse partido não se torne venal. Então, não seria o caso de a gente também exigir que mudasse esse poder do presidente para que pare essa negociação e fiscalizar melhor essas negociações, que na verdade são negociatas. Que negociação séria a gente até entende, mas negociata não dá. Né? E por último, uma coisa que eu procuro até responder para as pessoas, mas não sei se estou respondendo corretamente. Vamos falar de uma forma genérica. Um prefeito B, de uma cidade P, que já foi condenado em segunda instância, antes de ser diplomado, e que está governando há quase 2 anos. A pessoa fala, mas e a lei da ficha limpa não funciona? Fala, bom, em primeiro lugar que lei é uma ferramenta. Um alicate deixado na gaveta não faz efeito nenhum. A gente tem que acionar para a lei fazer funcionar. Segundo lugar, que tem como protelar frequentemente, mesmo em segunda instância, a pessoa tem direito a esgotar os recursos na segunda instância para daí poder ser preso, não é isso? Então desconfio que é o caso dele. Eu tenho falado isso, não sei se eu falei corretamente. Obrigado. Bom, vamos lá. Tem uma aqui também do Paulo. Vamos lá. Okay. Então vamos lá na ordem aqui. Primeiro a vereadora Nancy faz algumas ponderações aqui que são interessantes. É a questão do, fora do período da eleição, a forma de cooptar o eleitor, né, e conduzir para o processo eleitoral, até porque o processo eleitoral hoje é muito curto. Né? Se falou da pré-campanha, aquela coisa que o candidato hoje pode fazer campanha antecipada. Mas realmente é isso. O meu entendimento, por exemplo, com relação às emendas, eu estou pensando, e acho que vou encaminhar, no sentido de tentarmos acabar com as emendas parlamentares. Entendendo que esse é um papel do Executivo e não é papel do Legislativo. As emendas parlamentares não eram obrigatórias, né? O Executivo podia aprovar ou não. Hoje elas são obrigatórias, especialmente no nível nacional, elas são constitucionalmente obrigatórias, e o Executivo é obrigado a cumprir as emendas parlamentares. O que ele faz hoje é contingenciar e negociar a liberação, né? Então acaba ficando ainda essa possibilidade. Então eu entendo que emenda... Existe, por exemplo, aqui em Piracicaba, o orçamento participativo, é uma lei. Né? Existe aqui em Piracicaba o orçamento participativo, é uma lei onde as pessoas, comunidades de bairro, as bases, podem participar e fazer as suas sugestões de colocação em orçamento. E aí conflita com a questão das emendas dos vereadores, que acho que quem tem mais autenticidade para propor aquilo que o povo precisa, eu acho que é a comunidade. Então, o orçamento participativo, ele é um instrumento para substituir essa questão das emendas, eu acho. Sim. Então, eu sou favorável ao fim das emendas parlamentares, exatamente por todos esses motivos. Acho que tem um trabalho que é feito, e eu esse ano não pude, porque aconteceu exatamente agora, tem um grupo no Piauí, onde eles fazem a força-tarefa e eles visitam os municípios fiscalizando. Eles saem de Teresina, andam quase 200 quilômetros a pé, marchando mesmo, de cidade em cidade, fiscalizando vão à Câmara de Vereadores, olham os balancetes da Prefeitura, analisam, vão visitar todas as obras. Eu tive já a oportunidade de participar disso lá, é uma experiência assim, fantástica.
Você chega na cidade, faz as visitas, visita as obras, e normalmente são emendas parlamentares, e você vê a quantidade de obra parada, posto de saúde, tem tudo que vocês podem imaginar, que foram emendas parlamentares, que com certeza a empresa recebeu, o dinheiro circulou e a obra não ficou pronta, né? Então, existe uma indústria aí de manipulação de emendas parlamentares. Então, eu acho que tem outros mecanismos de participação e, efetivamente, a população, a sociedade pode ter uma contribuição. O orçamento participativo é uma forma, você tem os conselhos, né? Conselhos municipais, nós fizemos isso em São Paulo também, infelizmente também estão diminuindo a participação dos conselhos, mas você tem outros mecanismos. Então, eu acho que uma outra forma também de você eliminar essa questão da tentativa de cooptar eleitor para o próximo mandato é a limitação de mandato. Né? Isso também é uma questão polêmica, mas nós estávamos comentando isso. Nós fizemos um projeto, que é um projeto que chama M2M, máximo 2 mandatos, ou seja, quem foi eleito vai poder ficar 2 mandatos, entendendo que a política não é profissão, né? Eu recentemente tive, na eleição passada, conversando com um deputado, e ele disse assim, o que eu vou fazer da minha vida? Ele não foi reeleito, ele falou, eu só fiz isso minha vida inteira. Então, eu entendo assim, é advogado, engenheiro, padeiro, seja lá o que for, você é eleito para o mandato para representar a sua comunidade, a sua sociedade, você vai lá, dá a sua contribuição, 2 mandatos acho que está de bom tamanho, né? O primeiro mandato você pode até trabalhar para a reeleição, mas no segundo você vai querer fazer um mandato ótimo para deixar o seu nome marcado, você não vai se preocupar com a reeleição, você vai ter que trabalhar para fazer bons projetos, e quem sabe, aí tem um intervalo, depois você pode voltar, né? Então, essa é uma das formas que a gente pensa também de oxigenar, diminuir esse processo de reeleição, que é um processo maluco, e a gente que acompanha a eleição sabe disso, né? Para você se reeleger, você tem que fazer um trabalho enorme e entra na política convencional, né? De como você faz captação de votos. Com relação a voto obrigatório, eu penso que, pessoalmente, eu não sou a favor do voto obrigatório, eu acho que ele deveria ser facultativo, você pode escolher se você pode votar, mas eu não tenho sempre dito isso, eu não gastaria energia em discutir o voto obrigatório, porque no Brasil o voto não é obrigatório. Você é obrigado a ter o título eleitoral e estar com seu título eleitoral em dia, ou seja, no dia da eleição você pode ir para a praia e justificar. Você pode, depois que passou, se você não justificou, você vai lá e paga aquela taxa de R$3 e qualquer coisa, e você fica livre da obrigação do voto, né? Então, maior de 70 não precisa votar, menor de 18 também não precisa. Quer dizer, o voto, a obrigatoriedade do voto, ela é no sentido de que é obrigado, né? Eu sou obrigado a justificar nesse sentido. Então, eu sou totalmente favorável ao voto facultativo, mas essa é uma discussão também, e eu digo que a gente tem que gastar energia onde a gente precisa ter mais efetividade. E com relação a candidaturas avulsas, eu também sou favorável, eu acho que a gente pode ter candidaturas avulsas. Estados Unidos tem candidatura avulsa, mas você nunca viu ninguém ser eleito com candidatura avulsa. E eu tenho alguns argumentos em relação a isso. Então, o México, você tem algumas situações, não, Portugal não é... Não. É por partido. Você não tem nenhum caso que você possa dizer, a candidatura avulsa sem partido nenhum. Relevante. Eu tenho alguns casos, por exemplo, de alguns países que têm candidatura avulsa e algumas pessoas que conseguem mandatos, que são mandatos, como a gente está tentando aqui, quando se está falando aqui de formas modernas, né? Está falando da juventude, como é que a gente consegue? Você tem hoje, por exemplo, em São Paulo, a bancada ativista, é uma turma que se reuniu, é um mandato coletivo. Isso tem em Belo Horizonte, tem alguns locais, que pessoas que se unem num grupo, São Paulo, a bancada ativista, são 9 pessoas disputando um mandato. E essas 9 pessoas é que, se eleito, vão gerir. E tem alguns outros casos, eu estive na Colômbia e estive vendo lá, eles mostraram alguns exemplos do México, candidatura avulsa do Legislativo, que aí você consegue. Mas eu penso o seguinte, com relação a partidos, eu acho que a gente tem um grande problema na forma de constituição dos partidos, né?
Ninguém faz política sozinho. A gente não consegue fazer política sozinho, a gente faz política em grupo. E por isso os partidos são os canais de reunião, de mobilização de grupos. O fato de você ter um número enorme de partidos, isso traz algum problema, porque efetivamente você não tem todos esses grupos, tantos grupos ideológicos para ter essa quantidade de partido. Mas, como eu disse anteriormente, eu acho que a gente pode ter alguns filtros que diminuem o número de partidos para você ter partidos mais ideológicos, programáticos, que efetivamente trabalham com programas, porque quando você vai para o parlamento, você vai fazer trabalho em grupo, né? Por isso que quando você vê os grupos de países desenvolvidos, você vê que não tem gabinete de parlamentar, você tem gabinete de partido. Que aí você tem, primeiro, uma economia muito grande, você não precisa ter assessor jurídico para todos os parlamentares. Não, você tem um gabinete que funciona como estrutura e que atende todos os parlamentares daquele partido, né? Então, são experiências que a gente vê que são muito mais produtivas e com uma diminuição dos gastos, né? Você diminui o gasto que o parlamento tem para representar a sociedade, que é um problema que a gente tem hoje. Você chega na Câmara, são aqueles gabinetes enormes, a quantidade de pessoas que você pode nomear, tudo isso traz distorções para o processo, tá? Mas eu também sou favorável a candidaturas avulsas, não tenho problema nenhum. Acho que a dificuldade que nós temos é na efetivação depois desse processo. O risco que você tem de candidatura avulsa é quando você pega celebridades que não têm compromisso com absolutamente nada, ou aqueles políticos que têm muito recurso, que têm projeção e que não depende de ninguém. Ele não assume compromisso com ninguém, ele vai ser um candidato avulso e ele vai responder para ele mesmo. Ele não tem compromisso, ele não tem que ter fidelidade com o partido, ele não tem compromisso com ninguém. Se a gente já tem dificuldade hoje nesse sistema, imaginou em candidaturas avulsas, como é que a gente teria? Então, tem alguns cuidados que a gente precisa refletir, porque não existe solução milagrosa, né? Não tem, para esse problema a gente resolve desse jeito. Como eu disse, tem muita criatividade. As pessoas inventam um jeito de desviar o caminho e ter uma conduta que não é muito compatível. O Antônio Carlos falou sobre a questão da juventude, eu acho que é isso mesmo. A população hoje, os jovens, não se preocupam com as mesmas coisas que nós nos preocupamos. Efetivamente, ele não quer tirar carta de motorista, não quer ter carro, né? Porque o mundo está mudando, né? Os valores estão mudando. E eu acho que a gente vai ter mudanças significativas e a gente vai ter que aprender com isso, né? Os nossos deputados vão aprender a andar de metrô, de ônibus, porque é isso que acontece no mundo, né? Vão de bicicleta, não vão mais ter essa condição que tem hoje. Então, acho que isso efetivamente está mudando. As campanhas nas redes sociais, que a Juliana também comentou, é um processo, nós até trabalhamos para isso, nós conseguimos colocar na reforma política também um impulsionamento nas redes, que não era permitido, pensando exatamente que é muito mais fácil você fazer uma campanha na rede social do que você imprimir um monte de santinho, contratar um monte de gente com carro para ir na rua distribuir para uma pessoa que vai pegar o santinho e jogar no lixo, né? Então, você tem que convencer as pessoas de outra forma. Hoje você pode acessar através das redes sociais, lá você pode gravar o vídeo, você tem várias formas que você pode fazer campanha muito mais barata, e isso tem a ver também com o gasto de campanha que a gente discute. Não precisa ser essa exorbitância de dinheiro que se gasta hoje nas campanhas, pode ser uma coisa muito mais modesta, e a televisão efetivamente ainda é um sistema caro, e através das redes sociais você pode fazer uma campanha mais barata, alcança mais pessoas, embora nem todo mundo tenha acesso à internet hoje ainda, né? Mas você tem formas de fazer essas campanhas chegarem. O WhatsApp tem mais celular do que gente no Brasil, né? Então, pelo WhatsApp, hoje está todo mundo conectado, recebe bastante informações, então, isso efetivamente é importante. E você falou sobre fake news, e o que a gente tem que ter cuidado com redes sociais. O WhatsApp, essas ferramentas de tecnologia, é exatamente a notícia falsa, né? A gente tem uma probabilidade de retransmitir notícia falsa que é uma coisa impressionante. Eu recebo lá, se você não votar ou votar branco ou nulo, você anula a eleição, né? Que é um absurdo.
não tem nada a ver, e as pessoas insistem em mandar essas notícias falsas. E aí agora a eleição começa tudo de novo. Então, nós estamos fazendo uma parceria com a FGV do Rio, exatamente, que vai monitorar as notícias falsas, ver a influência que a notícia falsa tem nas eleições. Nos Estados Unidos isso foi muito grave, um problema que teve no Facebook, que é uma empresa que foi contratada, que é uma empresa inglesa, e que ela utilizava o perfil das pessoas do Facebook para mandar notícia para essas pessoas. Então, é manipulação de dados, seja para notícias ou robô, porque também tem muito robô funcionando nas eleições, robô que vai disparar mensagem, que vai fazer vai curtir uma pessoa, que são contas falsas, ou é o robô fazendo aquilo, e aí dá a impressão de que a pessoa está tendo uma projeção muito grande, mas aquilo é tudo falso, é fake. Então, tudo isso é uma coisa que é perigosa, nós estamos analisando isso bem, o TSE está preocupado com isso, e a gente vai ter um monitoramento sobre isso também, para evitar, porque isso acaba desvirtuando o processo e uma pessoa pode ter benefícios, e esse foi o problema dos Estados Unidos. Então, essas experiências, o seminário que nós estamos fazendo na semana que vem em Brasília é discutir isso. Vem o presidente do Tribunal Eleitoral do México exatamente trazer a experiência que eles tiveram lá, que é uma experiência recente também. Então, esse é um debate importante. Tecnologia está na nossa vida hoje, faz parte do nosso dia a dia, através da internet, redes sociais, então, esse também é uma questão importante. E, por fim, aqui, em penúltimo, o Juan fala sobre a questão do Tribunal de Contas, o STF, as nomeações. Então, esse é um tema que nós estamos debatendo. Da questão dos tribunais de contas, existe um grupo grande que participa do MCCE também. Nós estamos discutindo a questão da nomeação dos membros dos tribunais de contas, seja nos estados, seja da União. É um tema presente, porque tem que ser pessoas técnicas, não pode ser nomeações políticas, exatamente para evitar a influência que essas pessoas têm, e tem que ter o fortalecimento desses mecanismos. E do STF a mesma coisa. Nomeação de ministro por presidente da República, isso não é uma coisa só do Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, por exemplo, também, a nomeação das cortes, mas é uma discussão que a gente faz. Tem um grupo que é JusDH, que trata dos direitos humanos e da parte judicial, e que discute também isso, a nomeação dos ministros, que devem ser nomeações técnicas, preenchendo determinados requisitos, e não pode ser uma nomeação política que traz consequências para votações, como a gente está acompanhando. Com relação aos partidos e o fato do partido ser um negócio, eu acho que a gente também caminha para apertar isso e ter melhor triagem, transparência, como eu já mencionei, mas também tem um fator que acho que vai diminuir o poder dos partidos, que é o fim das coligações. No nosso projeto de reforma política nós trouxemos isso. Se quer fazer coligação, faz, mas não vai poder não pode somar tempo de televisão, por exemplo. Quer dizer, você tira os atrativos de negócio da coligação para que seja uma coligação ideológica. Então, já está previsto 2022 o fim das coligações, mantém as coligações presidentes para majoritário, mas proíbe para o legislativo. Eu acho que tem alguns avanços que a gente está fazendo nesse sentido, e acho que a gente vai diminuir essa influência, porque efetivamente ela acaba tendo esse problema. E a demora em relação aos julgamentos é uma questão que a gente também tem acompanhado e trabalhado exatamente para que isso não aconteça. Para quem tem condenações, os processos precisam ser julgados com celeridade, exatamente para evitar que as pessoas não fiquem impunes durante a vida toda. E o Paulo faz aqui uma pergunta sobre o sistema eletrônico de votação e a apuração, se esse sistema é passível de corrupção ou não. E a outra pergunta, excetuando o investimento financeiro, quais os pontos negativos do voto impresso? Como auditar a apuração? Isso tudo tem a ver com o sistema de urna eletrônica que nós temos. E esse é um tema também candente, que as pessoas discutem muito e está aí também nos debates. E eu digo sempre o seguinte, o sistema de urna eletrônica, se pensarmos no sistema que nós tínhamos antes, era um sistema de votação em cédulas.
né? E, historicamente, na história da República, o tema da corrupção com relação à votação sempre foi grave, né? Tinha o voto formiguinha, que o primeiro entrava com a cédula, não depositava, levava, o outro preenchia, ia levando e arrastando todos os votos. Quem acompanhou a apuração, o escrutínio de voto em cédula, sabe o que é isso. Era um trabalho assim exaustivo, maluco, que a gente tinha que fiscalizar lá quem estava contando o voto. Aí o voto em branco eles preenchiam, né? Preenchia o voto em branco. O mapista depois, que é o que computava os votos, o voto era para Paulo, se dirigia para o José, né? Então, ó, e cantava ainda, né? 100 votos para o José, e o Paulo ficou sem votos, né? O mapista tinha esse poder de fazer isso. A urna eletrônica acabou com isso.